E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Estafetinha. Ah, só antes de ler a mensagem também do Pito lá. Tem uma pergunta muito boa, viu? O Pito? Lá em Itaiandô ele falou assim, ó. Estão elogiando demais o Diniz. Melhor parar porque isso vai dar uma zica quando voltar, então. Por isso nós não vamos falar mais. Tem uma pergunta pro Alê aqui, ó. Boa. É falta de assunto ou vocês são besta assim mesmo? Besta. Eu acho que é besta. Mas aí não tem. Mas não precisava ter a quarentena e a falta de assunto para chegar a essa conclusão, irmão. Bom, olha só. Então a gente preparou uma estafetinha, vocês que gostam das estafetinhas, pegando esses caras que, assim, essa frase do Daniel Alves sugeriu, e a interpretação do Vitor é minha e de todo o nosso time de produção, que o Diniz talvez esteja pronto ou consiga trabalhar melhor no futebol europeu, tá? Com a aceitação dos jogadores, entendimento dos jogadores da proposta dele. Então a gente vai fazer aqui algumas comparações pensando na Europa hoje, tá? Hoje, se chegassem à Europa esses dois técnicos que a gente vai apresentar na primeira disputa, quem vocês acham que ia ter mais argumentos para se dar melhor, mais preparado? Não sei se é mais preparado, mas sim, se daria melhor lá. Primeira disputa, Vanderlei Luxemburgo contra Fernando Diniz. Eu começo com o Vitor Sérgio Rodrigues. Hoje Fernando Diniz. Hoje, Fernando Diniz. Isso. Ale Oliveira. Eu tenho uma dúvida pelo seguinte. Eu acho que o estilo do jogo do Fernando Diniz é mais adaptado ao que se pratica na Europa. Mas o Luxemburgo já teve uma baita experiência lá, né, cara? Ele já sabe exatamente o que ele não pode fazer para sobreviver no cargo. Aliás, ele teve várias experiências, evidentemente, né? É um treinador aí muito rodado, inclusive de seleção brasileira, inclusive de comportamento extra-campo. Enfim, ele é muito mais vivido. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para ele, além do currículo também, né? Que o cara olha lá e fala, pô, vamos ver o que esse cara já ganhou. Mas eu vou tentar olhar pelo aspecto do futebol e dessa conexão maior do jogo do Diniz com o que se pratica na Europa. Embora o Luxemburgo tenha sido um cara muito ousado nos seus melhores momentos e está tentando voltar a ser na formação dos times, esse aspecto do volante, principalmente, que sabia jogar, ele fazia questão muitas vezes, mas eu vou de Fernando Diniz. O Vinícius Gustavo tá mandando uma mensagem, várias, Ctrl-C, Ctrl-V aqui pro Ale Oliveira, né? Fala assim, Ale dois queixos. Tá passado o recado já. O segundo fala, o papão, a papada. O Gabriel Neves manda, dinizismo. Um aprendiz responde, iam apanhar sem parar os dois. Nenhum dos dois também teve resposta aqui. Enfim, Renan Espíndola falou assim, pela arrogância o Luxemburgo não aprendeu com as experiências, não sei se é bem assim. E o Gustavo Barreto responde, Luxa, o professor. E você, André, olhando assim para os dois, entendendo o que é jogado lá, o que é jogado aqui, tem essa questão da experiência do Luxa. Peraí. Eu sou fã do Vanderlei, né, cara? Eu sou suspeito para falar do Vanderlei, porque acho um cara perseguido com alguma razão, mas de uma forma muito exagerada. Muito exagerada. O Vanderlei... os caras, mas o Vanderlei decaiu muito. Cara, não dá pra você ficar no auge sempre. Mas com toda a rodagem que ele tem, a experiência, eu ainda sou Vanderlei. Ainda é Vanderlei, né? A galera tá aqui conosco, se inscreve no canal, curte o vídeo, chegando a 3.500 likes hoje, tem música, estafeta musical com Ale Oliveira, a base, qual é a música base, Ale? Eu sei que é Racionais MCs, mas qual é? Diário de um Detento. Maravilhosa música. Uma versão romântica aí que aborda os relacionamentos na quarentena e todo o seu glamour. Você vai pegar Diário proibida, de um Detento, não? Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia e vai transformar na música romântica? É proibida, não? Proibidão, não? O que acontece? A gente tava falando de né, de experiências.
Eu, ao longo dessa minha maldita carreira, né? Fracassada carreira, eu aprendi a lidar com a censura, ok? Então, hoje em dia, só Você sai você já foi censurado aqui, Ale? muito menos que é? lá. Muito menos que lá. O pessoal não gostava de você lá, Ale? Não, acho que, olha, eu vou te falar uma coisa. A rejeição é maior do que do Daniel do BBB. O do Daniel chegou com 80 e pouco, né? 80. A minha ali girava em torno de 90. Agora, o que acontece é o seguinte, tudo que sai dessa boquinha, que é bem pequena, inclusive, que agora sem cavanhaque, me dá certeza que eu não tenho beiço, né? Que é uma coisa ruim para o comunicador, a nossa queridíssima Fono, pequenina, ela deve ficar maluca, porque eu não abro a boca e não tenho beiço para a fala, e pro comunicador é muito ruim. Mas só sai você botou esse dente aí, velho. Complica, né? Porque você meteu uma lente aí. Uma pianagem bonita. Só sai dessa boquinha coisas permitidas, não sai coisas proibidas, porque a gente respeita muito a hierarquia e o comando técnico. Então, infelizmente, eu sou uma pessoa autocensurável. Boa, mas é boa cantiga, tenho certeza. Boa não é, bem ruim, mas vamos fazer. Mas só o fato dela ser bem ruim, ela já se torna boa. Vamos aqui para a segunda disputa, e aí a gente pega dois técnicos, e a gente chegou a citar na verdade a gente citou o nome dos dois, quando a gente estava falando de proposta de jogo, de forma de jogar. Estamos falando dos dois técnicos do Rio Grande do Sul, da dupla Grenal. Tchatcho Kudê, Eduardo Kudê e Renato Gaúcho. A mesma pergunta vale que a gente fez para Lucha e Diniz, vale para esses dois. Pensando em Europa, André Henning, quem você acha que se encaixaria melhor? Tem que ver se o Renato iria, né, para a Europa. Se ele largaria a praia e tal. Cara, eu... Peraí que entrou uma outra, né? Entrou uma outra na imagem aí. Tite e o Marcelo Galhardo. Deixa eu só ver se eles vão manter essa daqui. Porque aí já deu um spoiler do que será a outra, mas agora o pessoal entende, a gente está fazendo todo o nosso programa remoto, né? Então, deixa eu só confirmar se a gente vai de Tite, então. Vamos de Tite. Vamos de Tite, responde aqui o nosso Helsinki. Então, antes de falarmos dessa dupla que a gente já ia citar aqui, da dupla Grenal, vamos com essa batalha aqui, André Henning. O técnico do River Plate, o Marcelo Galhardo, e o técnico da seleção brasileira, Tite. Vale o mesmo conceito da saída deles à Europa. Cara, é nível parecido aí, viu? São dois grandes treinadores. Nível, né? Alto nível. Eu não gosto do trabalho do Tite na seleção brasileira, começando ali da Copa do Mundo. Acho que ele fez uma grande eliminatória, mas não gostei do trabalho dele na Copa, e acho que de lá para cá ele vem... Não tá num momento bom, a minha análise. Mas o Tite é um grande treinador, e o Galhardo também é. Então, assim, pelo momento, eu colocaria Galhardo. E se a gente fizer um duelo de técnicos brasileiros contra argentinos, vai ser uma surra, tá? Se a gente for pensar no ambiente, né, europeu, dos grandes times. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha bons técnicos aqui com capacidade para treinar na Europa. Vai depender de uma série de fatores, entre eles a adaptação à língua. No caso do Galhardo, né, Vitor? Ele tem a possibilidade de se trabalhar na Espanha, de não precisar de adaptação linguística, mas tem adaptação de ambiente, de viver num outro país, de uma ambientação cultural. Tática e tecnicamente, Vitor, quem você acha que está mais encaixado para trabalhar na Europa? Esse duelo eu acho muito equilibrado. Acho que a resposta seria os dois. Mas já que você tem que escolher um, eu acho que talvez se você privilegiar o momento, te leva a votar no Galhardo, além da língua, além do curso lá dele, que é aceito lá. O Tite, eu não sei se já fez esse curso, eu acho que não. Mas enfim, mas eu acho que os dois têm feito... Os dois fizeram trabalhos muito... que seriam aceitos e que teriam um bom respaldo na Europa, né? O
Galhardo com essa montagem e algumas remontagens do River, e o Tite, quando ele deixa de ser um técnico, quando ele consegue mudar de um técnico um pouco mais, com um técnico de poucos riscos, para um técnico que monta um time como o Corinthians de 2015, depois monta rapidamente a seleção que manda muito bem nas eliminatórias, como falou o André, eu acho que ali você habilitou o Tite a pensar sim ir para a Europa. Inclusive foi falado na época se falou dele no Benfica, se falou dele na Inter de Milão, mas se você for para escolher só um, pelo fato de estar no dia a dia e estar num momento melhor agora, se bem que o Galhardo ele perdeu 2 títulos de dezembro para cá, né? O Galhardo perdeu 2 títulos na reta final, né? Ele perde a Libertadores nos 5 minutos finais, e ali talvez tenha faltado um pouquinho mais de ímpeto para o River fazer o segundo gol contra o Flamengo. E depois ele perde um título argentino que ele liderou o campeonato para 80% do campeonato, né? E perde na última rodada, não conseguindo nas últimas 2 rodadas vencer 2 times de meio da tabela para baixo, um em casa e um fora, e perdeu o título pro Boca, mas acho que eu iria de Galhardo. É interessante, né, que essa é a leitura da derrota, obviamente, né, do cara ter perdido 2 títulos, e ter a leitura, essa é a leitura negativa, né, tem a leitura positiva, o cara conduziu um time à final da Libertadores, mais uma, né, segunda em sequência, tava conquistando o bicampeonato legítimo, né, aquela coisa de ser consecutivo até os 40 minutos do segundo tempo, e liderou 80% do campeonato argentino, perdendo as últimas 2 rodadas. Tudo isso que você falou do aspecto que pode pesar contra, pode ter quem olhe para isso e traga para o aspecto positivo também, né? Do cara ter conseguido esses feitos. Olha, o Carius Gama diz o seguinte: pelo momento que dura uns 3 anos, Galhardo, o Paulo Marciano. A regra é a seguinte: se dá melhor quem consegue se comunicar da melhor maneira com os jogadores, o que inclui falar uma língua comum aos jogadores. E aí, Alexandre Oliveira? Não, mas só para pontuar, eu não sei se o Galhardo fala outras línguas que não espanhol, não sei, desconheço, se alguém souber, manda aqui. E eu acho que o Tite, se o Tite tiver que dar uma preleção num portunhol, eu acho que ele que passa numa boa. Eu não acho que tenha uma perda a ponto de inviabilizar o trabalho, não. Agora, eu não sei, porque o Tite, por exemplo, pelo menos quando a gente entrevistou ele lá no Noite dos Craques, tinha uma questão lá com o inglês, não sei se evoluiu ou não. Mas em relação ao espanhol, vamos supor, se o Tite vai treinar o Valência, por exemplo, eu não acho que a língua fosse um problema não, tá? Só para pontuar. Por tudo que o Tite falou, me parece que ele se sente mais confortável até com o italiano do que até com o espanhol, né? Por tudo que a gente já pode acompanhar pelas origens dele, a questão... Treinar um time na Itália, pelo que eu pude entender, né, compreender do que ele já falou, não seria um problema tão grande também para o Tite. Ale Oliveira, Tite ou Galhardo? Primeiro que eu nem considero a possibilidade de um treinador nesse nível não chegar no país, pelo menos arranhando algumas coisas. Eu não considero. Eu não vou falar que o cara tem que ser fluente, mas o cara tem que ter uma noção aí. Aliás, eu acho que até o treinador da seleção ele tem que se virar na maioria, né? E só para trazer aqui o nosso Pablo, né? Nosso argentino, Pablito, que está sempre conosco lá nos estúdios do Esporte Interativo, falou que o Galhardo... Seu Madruga. O seu Madruga falou que o Galhardo também fala francês. Então ainda tem essa boa pro Galhardo aí. Seria uma boa, hein? Lá no PSG. Opa! Seria ruim não, hein? Trabalhou no Paris Saint-Germain. Eu não sei se é o cara grande que os jogadores precisam, né? Eu não sei se ele chega desse tamanho, né? Mas de qualquer forma, Luiz, entendendo que os dois vão se virar na língua, tem uma questão aí do Galhardo, que é um treinador ainda jovem, né? Ele tem 44 anos, então acho que ele ainda tá na sua formação, né? E eu acho que de estilo de jogo, para mim, os dois têm estilos que me agradam, particularmente. Eu acho que o estilo não é uma barreira. Eu acho que, por exemplo, a experiência nesse caso aí, já que o estilo de jogo, a competência, o conhecimento de futebol são mais ou menos equivalentes,
por exemplo, será que o Galhardo ele perderia esses 2 campeonatos que você citou, mais vivido, já tendo passado por isso, já tendo... Eu acho que essa malandragem que você só aprende vivendo e tal, talvez seja mais importante para o Tite. Inclusive, eu cito isso até na Copa do Mundo, mas o Tite já foi campeão mundial de clubes. Mas Então, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. O fato do Galhardo ter jogado uma carreira brilhante, o cara teve uma carreira de vários grandes momentos, inclusive pela seleção, de derrotas e vitórias e momentos de final e tal. Isso não encurta, talvez, um pouquinho do caminho? Por mais que ele não tenha tomado as decisões, ele não era o técnico, né? Você acha o Rogério Ceni um bom treinador? Acho. Você achava quando ele pegou o São Paulo? O trabalho que ele fez? Não. Aí é a resposta. Entendi. Hoje o Rogério é um outro treinador. Hoje o Rogério é um outro treinador. Então, acho que quando você tem ali... Eu acho que eles podem ter uma equivalência aí. Competência, estilo de jogo e tal. Aí, nesse caso, eu acho que eu vou dar um pouquinho dessa experiência aí pro Tite e vou levar o Tite. Beleza, né? Então eu tô com um comentário inicial do Vitor. Para mim, esses 2 aqui têm espaço para treinar no futebol europeu e adoraria vê-los por lá, por mais que a gente queira que eles treinem aqui no nosso continente, as nossas competições. Pô, quanto mais a gente tiver os nossos técnicos aparecendo lá, o cara saindo do River, indo direto para um grande time, ou o Tite indo para um grande time também, seria bem legal. Bom, agora... Aí tem um ponto, né? E aí o Vanderlei fala muito sobre isso, que é o seguinte: qual a chance de um gigante europeu, e aí o gigante eu tô falando dos times da primeira prateleira, tá? Bayern, Real, Barcelona, Liverpool, United, esses times, qual a chance deles virem buscar o Tite ou o Galhardo aqui direto? Eu acho muito pequeno, eu acho praticamente zero. A não ser que o Messi... Tem um Messi, põe a mão e tira e coloque lá, né? Por exemplo, embora a experiência... Vai. Não, eu falar, por exemplo, a mesma situação que o Alex citou, né? Por exemplo, o Paris Saint-Germain cheio de brasileiros, fala assim, cara, vou trazer o Tite aqui, porque ele já controla o Neymar há anos na seleção, ele sabe como é que faz, enfim, tô dando exemplos assim que poderiam acontecer, né? Não, exato. Eu ia falar, a experiência do Messi fazendo isso com o Tata Martino não terminou bacana lá no Barcelona, né? O Messi falou, traz esse cara aí, traz esse argentino aí, que enfim, não terminou legal. Eu acho muito pequena. E aí tem algo que o Vanderlei sempre bate nessa tecla. O técnico consagrado aqui, ele vai aceitar sair daqui para ir treinar um time médio, de médio para pequeno na Europa, para fazer o nome dele lá e depois talvez receber uma proposta de um grande? Só para dar um exemplo, o Simeone, ele já tinha treinado, se eu não me engano, o River e o Estudiantes e saiu da Argentina para ir treinar o Catania. Perfeito? Na Itália. Algum treinador brasileiro consagrado aqui faria esse movimento? Eu não sei. Eu acho que não. Tem a questão salarial aí, né? E tem a questão salarial, exatamente. O Catania, quando contratou o Simeone, devia pagar menos do que ele recebia no River. E o Simeone foi. E de lá fez um bom papel de regular para bom no Catania, foi para o Atlético de Madrid. E hoje o Simeone, embora o estilo dele seja assim, tenha uma questão aí em relação ao estilo, né? Não criticando, mas eu não sei se um grande desse da primeira prateleira buscaria o Simeone para fazer esse estilo dentro daquela ideia do que se joga hoje. Mas hoje o Simeone ele pode ir para qualquer um desses grandes. Ele não é um absurdo você imaginar o United ou sei lá, o Liverpool pensar no Simeone para frente. Agora, começou ele largando um gigante na Argentina para ir treinar o Catania. Que técnico brasileiro aceita fazer esse movimento? Eu não sei. E a média de salário aqui dos treinadores, ela é tanto maior do que na Argentina, né? E também tem o Sem seguinte, dúvida. Eu entendo também os técnicos que aqui treinam grandes equipes, de repente não terem esse interesse de treinar equipes médias lá, porque talvez o cara sinta que não é possível ele fazer a coisa acontecer e vai demorar para ele chegar. Mas enfim, acho que é isso, né? Você tem os degraus aí que você vai ter que encarar se tiver a fim de tomar espaço. Bom, a galera tem que deixar os likes aí, mais 1000 likes pra gente poder fazer a música com a Ale Oliveira aqui. 2.700.
2.700 mil. Ah, você vai me complicar aí, ô Não, Zeca Camargo. Não, vai chegar, vai chegar. Caraca. Vai chegar, pô. Vai chegar. Cara, o Vitor Sete começou a comentar ali, eu comecei a rir, não tinha nada a ver com o comentário dele, era assim com um comentário que eu li aqui, do Rogério III, que o Alê é o Gargamel do de placa. Você tá a cara do Gargamel, bicho. Maravilhoso, cara. Isso é fantástico, cara. Eu tô recebendo e tô repostando comparações muito carinhosas, né, do pessoal que nos consagra aí diariamente. Eles fazem montagem, me marcam lá no Ale Oliveira no Instagram, e aí eu reposto. Mas é tão bonitinho, cara, que os caras fazem, é tanto carinho, viu? Que eu queria até agradecer publicamente. E o Cícero Silva, ele deu aqui uma sugestão para o seu nome de MC. MC Cirrose. MC Cirrose. Ótimo nome. MC Cirrose. Agora foi. E o Rômulo Salles, pra gente passar por último duelo, ele manda aqui uma mensagem espirituosa. Cadê, cara? Rômulo Salles, eu não consigo entender o que o Tite fala em português, imagina ele dando aquelas voltas em outra língua. Uma mensagem espirituosa aqui do Rômulo Salles. E agora a gente vai para a última disputa, né, que a gente já tinha até antecipado aqui. Eu quero começar com a Alê dos dois técnicos, né, da dupla Grenal, Renato Gaúcho e Tchatcho Kudê. Olhando para os dois pelo que apresentaram, quem você acha que está mais preparado, que encaixaria melhor na Europa, Alê? O Kudê, ele já, pelo menos, já saiu do país dele, né? Ele já trabalhou no México, tá trabalhando no Brasil. Eu acho que tem essa vantagem. Cara, pode ser que venha uma proposta aí, tomara que venha uma proposta aí muito vantajosa pro Renato Gaúcho. Cara, eu não vejo possibilidade do Renato sair do Brasil para ser treinador, cara. A gente tá falando muito que ele agora tá uma sequência. O Renato nunca trabalhou tanto tempo seguido como treinador. Assim, tem gente que fala... E o Renato técnico, ele só trabalhou em 3 lugares, né? Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. Mas nunca 4 anos, emendando 4 anos de trabalho. Sim, sim. Tanto que tem gente que fala, Luiz, o Renato é o treinador mais bem pago do país. Eu acho que o Jesus se continuar, deve ultrapassá-lo, mas o Renato é o treinador mais bem pago do país. Será que o Jesus já não ganha mais que ele, não? Não sei se teve... Quando ele veio, não. Pode ser que tenham dado um gásinho aí nesse pagode. O Renato, há quem diga... Sabe que as más línguas, né? Aquele pessoal lá do coisa, né? Homem Pelicano, essa turma aí, Leão Lobo, Léo Dias, essa turma boa aí. O que acontece? Que quando ele faz a proposta para continuar de renovação para o Grêmio, ele já faz uma proposta para os caras não aceitar. E ele chega lá e fala assim, pessoal, agora eu vou ficar por aqui no Rio. Não, nem trabalhando, não tô falando de trabalhar, não. Tô falando de ficar aqui. O pessoal tá lembrando aqui que o Renato treinou o Atlético Paranaense também, né? Uma passagem breve lá no Furacão. Verdade, eu não nem lembrava, é verdade. Embora muita gente de Curitiba ache que não, Curitiba, o Paraná é do nosso país ainda, hein? Aí os caras falaram o seguinte, que ele fez uma proposta para os caras, chegou na turma dele, que ele tem lá no futebol da rapaziada, e falou, essa aqui os caras não vão aceitar, eu vou ficar por aqui. Os caras foram lá e aceitaram. Então, para ele, já tá um pouco no limite ali, porque ele ama o Grêmio, tá recebendo um salário maravilhoso, tem um time muito bom, o trabalho também é muito bacana, mas eu não vejo, eu vou de Kudê por eliminação. Tá. André Hennig, e aí? Renato Gaúcho ou Kudê? Tem essa questão do que o Alê pontuou, né, que ela é obviamente muito relevante, o interesse do cara em realmente sair, mas supondo que ele tivesse esse interesse, e aí pintem propostas, né? Cara, eu acho que o Kudê, por esse início de trabalho dele no Inter, ele tem me agradado bastante, cara. A gente não conhecia tão próximo o trabalho dele, né? Eu tenho gostado bastante do trabalho que ele tá fazendo no Inter. E sim, é início, mas eu acho que ele tá mais pronto. Ele tem um estilo mais... O Renato tem aquela coisa meio fanfarrona, né? Que eu não sei se muito clube toparia o
Renato. Eu acho que o Kudê tá mais pronto. Vitor Sérgio. Eu acho que é complicado a gente falar, porque a gente está falando de um técnico campeão da América, né? Que é o Renato jogando um futebol excelente. Mas se você for projetar, você sair do seu país, ficar fora e abrir mão de coisas que para você são muito importantes, um pouco do que o Alê falou, um pouco do que o André falou, eu acho que também é o Kudê. Eu acho que o Kudê hoje estaria mais pronto para ir para a Europa, até porque eu nunca conversei com o Kudê sobre isso e nunca conversei com o Renato sobre isso. Mas a impressão que a gente tem é que treinar um time na Europa passa pela cabeça do Kudê e eu acho que não passa pela cabeça do Renato. Por isso eu votaria no Kudê. Lógico que eu estou falando aqui impressões, podem ser que Claro. Pode ser que o Renato venha aqui e fale, meu sonho é ir trabalhar na Europa, e o Kudê fala, não, nunca quero sair da América do Sul. Mas a impressão da postura dos dois que eu tenho é essa. O Renato não vai querer nunca sair do Brasil e que o Kudê acho que eventualmente pode querer ir trabalhar na Europa. E assim, só demonstra a qualidade dos dois técnicos que temos hoje na dupla Grenal, hein, cara? Assim, o Grenal, tudo bem, o Grenal das Américas foi bem jogado até determinado momento, ficou marcado pelas imagens que a gente viu no final, nos últimos 10, 15 minutos de jogo. Foram 85 minutos de grande jogo. Exatamente. Grande assim, jogo. Jogo. Eu tenho poucas dúvidas que serão dois dos concorrentes, se não ao título, imaginando que o Flamengo possa novamente navegar naquela, que eu não acredito que vai acontecer, tá? Com aquela folga que teve no campeonato passado, eu acho que Grêmio e Inter vão ser fortes times aí do cenário do futebol brasileiro dentro do nosso campeonato. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.